Donald Trump já veio dizer esta tarde que há vários pontos que estão a ser avançados como pontos de acordo entre os Estados Unidos e Irão que não são verdadeiros, que há aqui muitas dúvidas e há pessoas a avançar com medidas que não são verdadeiras, mas uma daquelas que nós temos aqui no Now e que de resto também vai ser comentada daqui a pouco na visão global, tem que ver com o ponto 3 desta lista que eu gostava de... há um compromisso de não agressão, a abertura do Estreito de Hormuz, que entretanto já foi fechado, levantamento de sanções primárias e secundárias, mas o ponto 3 tem que ver com a aceitação do enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos aceitam isto, mas é enriquecimento de urânio até um ponto. Bom, as últimas declarações sobre esse assunto em particular são as seguintes. Os Estados Unidos não aceitavam, porque podem ter aceitado... Daí a minha questão, não é? Aquilo que sabemos, aquilo que o mundo sabe e que foi declarado pelos Estados Unidos é que o Irão não era autorizado a enriquecer urânio. O urânio devia ser enriquecido noutro país, à parte. O urânio não é impedido, não seria impedido de ter centrais nucleares para a produção de energia para fins pacíficos. Nunca lhe foi vedada essa possibilidade. Os Estados Unidos, por uma questão de precaução, não autorizariam o enriquecimento de urânio. Fosse a 3,5%, fosse a 10%, fosse a 15%. Novas informações agora dizem fontes militares iranianas estão a alegar que caças Mirage 2000-9 operados pelos Emirados Árabes Unidos estiveram envolvidos nos últimos ataques contra uma ilha no Irão, tendo como alvo refinarias de petróleo. É um relato que aponta para uma participação direta dos Emirados Árabes Unidos nos ataques a infraestruturas iranianas, o que explicaria também a retaliação de Teherão contra o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos, que hoje de manhã também aconteceu. Ora, o caça Mirage 2009 é uma versão mais avançada deste caça, que é de fabrico francês, é operada especificamente pela Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos. A acontecer, será a primeira vez que aviões dos Emirados Árabes Unidos poderão estar a participar em ataques diretos contra o Irão. Mas ao general tem de ser comentado e é já a palavra que lhe dou. Tem mesmo, até porque eu já o disse aqui várias vezes e é factual que os Estados da Península Arábica manifestaram junto da Casa Branca o descontentamento porque no momento em que tinham sinais de que Trump podia eventualmente estar prestes a concordar com algumas das condições impostas pelo Irão, eles naturalmente que ficaram na expectativa. Quer dizer, então isto vai ficar assim, o Irão vai sair fortalecido disto, nós fomos atacados, neste momento somos vistos pelo Irão como inimigo, como adversários, e pediram e solicitaram a Donald Trump diretamente, houve muitos telefonemas, a dizer-lhe que não podia acabar agora, porque o Irão não estava suficientemente enfraquecido. Eles também têm serviços de informações, também sabiam o que se estava a passar, e eu disse aqui, se o Irão continuar a atacar os países que eram supostamente seus amigos, no mínimo, para não dizer aliados, mas eram amigos, pelo menos não afrontavam o Irão nesta sua luta, que era uma luta contra o grande Satã e contra o pequeno Satã. Era uma luta dirigida fundamentalmente aos Estados Unidos e a Israel. Mas estes países viram-se envolvidos na guerra e até à data estavam a utilizar fundamentalmente, instrumentos defensivos, a pararem os ataques de mísseis, a pararem os ataques de drones. Era isso que faziam. Mas já tinham feito saber que a paciência tinha limites e que iriam, muito possivelmente, entrar numa postura ofensiva. É o que está a acontecer. Aliás, estes países não estão minimamente satisfeitos com o abandono precoce dos Estados Unidos destas hostilidades. Porque, quer dizer, quando se abre uma guerra é porque a diplomacia falhou. A guerra não é um fim em si mesmo, é um instrumento da paz. É a última ratio regis. Quando a diplomacia falha... É pena que seja um pressuposto pouco seguido, não é? Exatamente. Quando a diplomacia falha, recorde-se à guerra. Quando há 2 ou 3 teimosos e não se consegue negociar, quando há diferendos entre os Estados ou coligações de Estados, tudo. A diplomacia deve ser um instrumento de eleição, associado a sanções económicas, a sanções financeiras. Bem, quando nada disso resulta, temos guerra. E a guerra é um instrumento da paz. Mas quando a guerra é abandonada prematuramente, abre-se caminho a um novo conflito.
E era esse novo conflito Que e era mais preciso violento. evitar, não é? Porque vamos lá ver, os Estados Unidos vivem a muitos quilómetros. É longe, é muito longe. Portanto, o palco de guerra é muito de um lado afastado, tem o não é? Pacífico e o Índico, do outro lado tem o Atlântico Atlântico. e o Mediterrâneo, e podem rapidamente seguir para casa, mas quem fica com o menino nas mãos, perdoem-me a expressão, E deixar o caos são nesta estes região do Estados Médio que foram Oriente. atacados pelo Irão. Não foi só Israel, a Arábia Saudita foi atacada, os Emirados Árabes Unidos foram o Estado mais atacado no início, até mais do que Israel. Portanto, e neste momento estão a dizer que estamos presentes e queremos este problema resolvido de vez e não, no fundo, quer dizer, as coisas como estão é o prenúncio de um conflito provavelmente ainda mais violento do que aquele que assistimos até agora. De resto, o Irão, no início deste conflito, ao bombardear os vizinhos, já estava a estender este conflito a outras áreas. E esta é mais uma prova disso. Sim, é mais uma prova e é também a prova da atrapalhada em que os Estados Unidos colocaram isto. Não há como dizê-lo de outra forma. Ainda ontem, por exemplo, uma área que também tem sido muito fustigada pelo Irão, o Kurdistão, foi alvo de ataques. O Kurdistão é alvo de 2 ataques distintos. Quer seja através de lançamentos iranianos, quer seja através dos grupos pró-iranianos que operam, nomeadamente em Kirkuk e em Mossul, e ontem foi mais um desses dias. E os objetivos são sempre muito definidos. Por um lado, os interesses dos Estados Unidos naquela zona, o enorme consulado dos Estados Unidos em Erbil, ou a base que os Estados Unidos e outras forças internacionais têm no aeroporto internacional da capital do Kurdistão, mas também os grupos de curdos iranianos que recuaram do território do Irão para o norte do Iraque e onde, aparentemente, poderiam, se fosse vontade dos Estados Unidos, parece que há informações de que, inclusive, foram entregues armas que desapareceram aos curdos, o que também é mais um sintoma de início, da atrapalhada. Trump dizia que os curdos podiam ser... Claro, mas os curdos sempre disseram que precisavam de outro tipo de garantias. Não é? Exatamente, E obviamente que convém lembrar que aquela zona do Kurdistão é uma zona altamente montanhosa, que é inverno e que toda aquela zona está absolutamente coberta de neve. Portanto, é muito difícil fazer progressões ali para... tropas, digamos assim, para forças militares que não são exatamente as mais bem treinadas do mundo, como é o caso dos curdos e do Irão. E, portanto, todos esses alvos estão debaixo do fogo do Irão ou dos seus proxies na zona. E, portanto, eu diria que isto é mais um sintoma da atrapalhada em que os Estados Unidos colocaram isto, e este ataque de Israel ao Líbano também é a prova disso. Quer dizer, parece que, afinal de contas, aqui ninguém fala com ninguém, ou aparentemente não estão concertados. Quer dizer, não se consegue perceber. Eu diria que é uma situação inimaginável o que está a acontecer aqui.